Olá, aqui é o professor Sérgio e você está no canal do Amiguinho. A Química Fácil, de forma simples e clara, do jeito que você precisa. Aqui você não verá grandes recursos midiáticos, mas terá todas as informações que precisa para tirar suas dúvidas, estudar e se preparar para todas as atividades. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Se quiser e puder, envie suas dúvidas e deixe seus comentários. Seja muito bem-vindo a seu novo canal de Química, feito exclusivamente para você. Beijo do amiguinho. O átomo atual está dividido em duas partes, núcleo e eletrosfera. A eletrosfera com diâmetro médio aproximado de 10 a menos 8 centímetros. O núcleo com diâmetro médio aproximado de 10 a menos 12 centímetros. Porém, quantas vezes o átomo é maior que seu próprio núcleo? Fazemos a relação e chegamos à ordem de 10.000 vezes. Ou seja, o átomo é, em média, 10.000 vezes maior que seu próprio núcleo. O núcleo é, em média, 10.000 vezes menor do que o próprio átomo. O átomo é habitado por três partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons. No núcleo moram prótons e nêutrons. Prótons, partículas de carga unitária positiva e massa relativa a 1. Nêutrons, partículas de carga zero e massa relativa a 1. Na eletrosfera moram os elétrons, partículas de carga negativa unitária e massa cerca de 1840 vezes menor que a massa do próton ou que a massa do nêutron. Lembremos daquela velha balancinha hipotética. Se colocarmos em um pratinho um próton ou um nêutron, para equilibrar essa balança, devemos colocar no outro pratinho 1840 elétrons. O átomo é representado por sua notação. Utilizamos o símbolo, na parte superior o número de massa e na parte inferior o número atômico. Com a notação, podemos quantificar as partículas subatômicas, o número de prótons, o número de nêutrons, o número de elétrons e o número de massa do nosso átomo. Olhe para o átomo de sódio. Na notação do sódio, observa-se que o número de massa e o número atômico já são dados. Só precisamos entender seu significado. O número atômico representa o número de prótons, o número de cargas positivas no núcleo. O número de massa, a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Daí, tiramos a expressão A igual a Z mais N, que por dedução aritmética nos diz que N é igual a menos Z. Assim, se queremos o número de nêutrons de qualquer átomo, basta subtrair o número que está em cima do número que está embaixo. No nosso exemplo, 23 menos 11, há 12 nêutrons no núcleo. O número de elétrons sai da máxima. Átomo é sinônimo de partícula eletricamente neutra. Nunca esqueça. O número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Se há 11 prótons no núcleo do átomo de sódio, há 11 elétrons na sua eletrosfera. Bacana? Dois termos que confundem o aluno são átomo e elemento químico. Vamos definir então cada um deles. Quando falamos átomo, estamos nos referindo a uma unidade, um átomo, uma notação. Quando falamos elemento químico, estamos nos referindo a um conjunto de átomos, um conjunto de notações, porém com o mesmo número atômico. Assim, podemos definir que elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Observe o quadrinho na nossa tela. Podemos sobre ele inferir duas perguntas. Quantos átomos estão representados no quadrinho? Quantos elementos químicos estão representados no quadrinho? Vamos lembrar dos conceitos? Átomo é a unidade. Um átomo. Portanto, no quadrinho estão representados 5 átomos. Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, portanto, no quadrinho estão representados 2 elementos químicos. O elemento químico sódio, que reúne os átomos que têm 11 prótons no núcleo. O elemento químico magnésio, que reúne os átomos que têm 12 prótons no núcleo. Olhe para a expressão. O número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons.
Como essas duas partículas se localizam no núcleo, é muito comum o aluno assinalar: toda a massa do átomo se concentra no núcleo. Não é bem assim, amiguinho. Apesar de ser muito pequenininho, quase toda a massa do átomo se concentra no núcleo. Isso é uma verdade. Porém, não podemos esquecer que no átomo também existem os elétrons e eles têm massa. Eu só não estou usando no cálculo porque ela é muito pequena em relação à massa de prótons e nêutrons. Portanto, nunca podemos dizer que toda a massa do átomo está no núcleo. Por quê? Porque os elétrons também têm massa. Apenas não estão sendo considerados por a massa ser muito pequena em relação à massa de prótons e nêutrons. Tome cuidado. A teoria atual admite a existência de 12 partículas elementares, 6 quarks e 6 leptons. O elétron é um lepton de carga -1. Portanto, o elétron é uma partícula elementar. O próton e o nêutron não são partículas elementares, porque são formados por dois tipos de quark, o quark up e o quark down. O quark up tem uma carga elétrica positiva equivalente a 2/3 da carga unitária do elétron. O quark down tem uma carga elétrica negativa equivalente a 1/3 da carga unitária do elétron. Vamos ver como essas partículas são formadas? O próton é formado por dois quarks up e um quark down. Somando-se as cargas elétricas dessas partículas, chegamos à carga do próton, mais um. O nêutron é formado por um quark up e dois quarks down. Somando-se as cargas elétricas dessas partículas, chegamos à carga elétrica do nêutron, zero, nula. E o elétron é uma partícula elementar, é o lepton de carga -1. Vamos aplicar aquilo que aprendemos anteriormente, resolvendo alguns exercícios. Um fogo de artifício é composto basicamente por pólvora, mistura de enxofre, carvão e salitre, e por um sal de um elemento determinado, por exemplo, sais de cobres como cloreto de cobre 2, que irá determinar a cor verde azulada da luz produzida na explosão. Observe as representações dos elementos enxofre e cobre presentes em um fogo de artifício. São as notações. A partir da análise dessas representações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número de massa do enxofre e o número de nêutrons do cobre. Vamos lá? Primeira coisa, as ferramentas que vamos usar. Estrutura atômica. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual o número de massa do enxofre? Está lá na anotação. 32. Qual o número de nêutrons do cobre? Amiguinho, N igual a A menos G. 64 menos 29, número de nêutrons do cobre, 35. Portanto, letrinha B de bola. Considere o elemento carbono e analise as afirmações a seguir. Bom, vamos trabalhar com estrutura atômica. Apresenta número de nêutrons maior que o número de prótons. Amiguinho, número de nêutrons A menos Z. 13 menos 6, 7 nêutrons. Verdadeiro para o item 1. A carga nuclear é igual a zero. Amiguinho, a carga nuclear é o número de prótons no interior do núcleo. O número de prótons é dado pelo número atômico. Portanto, a carga nuclear do átomo é o próprio número atômico. Falso para o item 2. No item 3, diz assim: apresenta 6 elétrons. Amiguinho, em qualquer átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Verdadeiro para o item 3. Portanto, letrinha B de bola. Vamos ver um exercício literal. Todos os corpos são formados por átomos. Cada átomo é constituído por partículas fundamentais denominadas prótons, nêutrons e elétrons. Em relação ao modelo planetário do átomo, ilustrado na figura anterior, podemos afirmar que prótons e nêutrons possuem comportamentos elétricos opostos, por isso ficam juntos no núcleo do átomo. Nêutrons não têm comportamento elétrico. São partículas de carga elétrica zero, de carga elétrica nula, portanto, falso para o item A. Elétrons e prótons possuem comportamentos elétricos iguais, por isso ficam em regiões diferentes do átomo. Falso
Prótons e elétrons possuem comportamentos elétricos diferentes. Prótons com carga positiva, elétrons com carga negativa. Os prótons possuem, por convenção, carga elétrica negativa e os elétrons carga elétrica positiva. Falso, é o contrário. Prótons carga positiva, elétrons carga negativa. Apenas os elétrons possuem uma carga elétrica negativa. Os prótons e os nêutrons não possuem carga elétrica. Falso, prótons têm carga elétrica. Os nêutrons não apresentam comportamento elétrico, assim não possuem carga elétrica. Verdade verdadeira. Bacana? Exercício de estrutura atômica totalmente literal. Beleza? Amiguinho, até a próxima, se Deus quiser. Beijo em todos. Fiquem com Deus.